assim a palavra de Deus, segundo João, versículo de número 1. Presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Serão conosco, em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Preste atenção nessa frase. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Irmãos, o Novo Testamento tem, você sabe, 27 livros. Desses 27 livros, o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, é o grande escritor do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros. É o grande nome do Novo Testamento. Um homem erudito, um homem que falava fluentemente 4 línguas, um homem que era acima, né, de intelecto a todos da sua própria idade. Ele diz isso na carta aos Gálatas. Mas o apóstolo João também não fica muito atrás. O apóstolo João, ele escreveu desses 27 livros, 5 livros. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e o belíssimo e enigmático livro do Apocalipse. E o interessante é que dentre os 5 livros do apóstolo João, a segunda carta de João é o menor livro do Novo Testamento. Sabia disso? Ele contém apenas 13 versículos. É uma carta bem pequena e que começa com um título meio enigmático. Versículo 1, ele diz o presbítero. Por quê? Porque naquele tempo o presbítero, a palavra presbítero significa ancião. E eram aqueles que pastoreavam e supervisionavam as igrejas. E o apóstolo João era um deles. À época que ele escreveu essa carta, João estava certamente na cidade de Éfeso. E ele pastoreava as 7 igrejas que estão lá em Apocalipse. E ele escreve então essas cartas, talvez a uma dessas igrejas. Mas aqui ele usa um termo muito enigmático. Ele diz o presbítero, a senhora eleita. É claro que João não está escrevendo essa carta a uma senhora, né, literalmente. A senhora eleita é uma metáfora, uma alusão a quê? A igreja de Jesus. Tanto é verdade que no verso 13, ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Quem são os filhos da tua irmã eleita? São os crentes de outra igreja, né? Que talvez João estava. Então aqui ele usa uma metáfora para escrever a esses crentes. A pergunta é por quê? A carta de João, embora é a menor de todas as cartas do Novo Testamento, ela não o é em importância. Pelo contrário, é uma carta superlativa, muito importante, porque quando João escreve essa carta, o motivo dele escrever a senhora eleita e não escrever a igreja,
Em primeiro lugar, porque a igreja estava sofrendo muitas perseguições. E ele sempre escrevia de uma forma enigmática para que, se alguns dos perseguidores não pegassem essa carta, eles não identificassem a quem ele estava enviando. E não exporia essa igreja. Então ele escreve meio de forma enigmática. O período era um período de extrema perseguição. Segundo, essa segunda carta de João é escrita num período de grandes heresias na igreja. Pastor, o que é uma heresia? Heresia é um falso ensino. Heresia é uma verdade tida como verdade, mas é uma mentira. Uma heresia é uma corrupção da verdade bíblica. A palavra eireses, de onde vem a palavra heresia, significa erro. É um erro, é um equívoco sobre as doutrinas da Bíblia. Então, o contexto dessa carta é o contexto de perseguição, é o contexto de heresia, mas também essa carta foi escrita debaixo de um contexto de apostasia. O que é apostasia, pastor? Apostasia é o abandono da fé. Apostasia é quando você antes caminhava com Cristo e agora você o abandonou. Apostata da fé. Quem é o apóstata? O apóstata é aquele que abandona a fé. É aquele que outrora caminhava no discipulado com Cristo e hoje deu as costas para o Senhor. E de repente vive da maneira como quer, da forma como quer e de repente retira Cristo da sua vida. Então veja que essa carta, irmãos, é uma carta de alguma forma muito atual. Por isso que ela se faz uma carta extremamente importante, odierna, para os nossos dias. Hoje nós vivemos uma perseguição à igreja. Não pense que a igreja não é perseguida, porque ela é muito perseguida, né? Tudo aquilo que alude à igreja, por exemplo, nos meios competentes estaduais e federais, tem dificuldade. Impressionante. Se você manda alguma coisa para uma prefeitura, de algum órgão, para ser feito alguma coisa, a coisa até anda, mas se for a igreja que manda, irmãos, o negócio demora 15 anos para fazer. É impressionante como é que a igreja, ela hoje sofre uma perseguição, ora velada, ora de forma assintosa. Você vê, por exemplo, nas Olimpíadas o que aconteceu. Como a fé tem sido motivo de chacota, de escárnio, mas o nosso Deus é sempre maior, amém? Não tem problema nenhum, porque quem fica com raiva dessas coisas são os crentes, mas Deus não fica, sabe por quê? Porque Ele é Senhor e soberano de toda a terra. E quanto mais, irmãos, eles perseguem a igreja, é problema, porque quanto mais isso acontece, mais os crentes se sentem assim fervorosos em testemunhar do Senhor. O pastor Dalmo disse aqui, a gente viu nas redes sociais, essa foi as Olimpíadas que começou de uma forma muito dramática, com aquela cena horrível, que não precisava acontecer, aludindo à ceia do Senhor, mas terminou de uma forma maravilhosa, porque aquilo ali serviu de incentivo para os crentes que estavam na Olimpíada professar sua fé. E a gente viu isso acontecer em vários países, de vários crentes, em reunião de oração, tocando música, cantando e professando a sua fé. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos também um período de muitas heresias, muito engano, muitos erros têm sido pregados no púlpito das igrejas e fora delas. Hoje nós temos as redes sociais, que é uma grande bênção, né? Eu não tenho nada contra as redes sociais, eu tenho contra o mau uso das redes sociais. Eu mesmo uso as redes sociais para divulgar o evangelho, as pregações e tudo aquilo que eu entendo que pode edificar a vida das pessoas. Mas hoje, irmãos, as redes sociais têm sido um canteiro muito frutífero de coisas erradas e equivocadas com respeito à fé. Cada um coloca lá o que quer, prega o que quer e, para meu espanto, tem milhares de seguidores. O problema não é aquele que vai lá e fala um monte de bobagem, o problema é aqueles que dão guarita para essas pessoas e acreditam nelas. Hoje, irmãos, existem muitas heresias, como diz a Bíblia, perniciosas, que têm enredado o coração de muitos crentes, e muita gente boa tem seguido coisas que nem sequer está na Bíblia. Mas aqui, irmãos, tem um alerta muito sério no versículo 10. A Bíblia diz que aquele que não permanece, verso 9 e 10, na doutrina, não tem Deus.
É um negócio muito sério, irmãos, porque a gente acha que isso não tem importância, você acreditar num equívoco, num erro, e que Deus não vai ligar para isso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que a gente tem que zelar, não por heresias humanas que têm penetrado na igreja como um veneno penetra na nossa corrente sanguínea e vai contaminando, irmãos, a nossa mente, as nossas atitudes. E quando a gente assusta, a gente está vivendo uma vida contrária ao Evangelho de Cristo, achando que está tudo bem, mas não está. Mas nós temos hoje também, irmãos, um grave problema na igreja, que é a apostasia. Geralmente a heresia, quando é abraçada, ela gera apostasia. Quando geralmente a pessoa segue um engano, um erro, e abraça aquele erro como se fosse verdade, daqui a pouquinho, lá na frente, ela abandona a fé. E nos dias de João, irmãos, estavam acontecendo essas três coisas: perseguição, heresia e apostasia. Quantas pessoas você e eu conhecemos que hoje deram as costas para Cristo? Quantas pessoas, irmãos, hoje a gente conhece e conviveu com elas? Eu particularmente convivi, pastor Dalmo conviveu, você às vezes conviveu, que antes, irmãos, era crente fervoroso na igreja. E hoje, irmãos, apostataram de uma forma tão vil, que não só fala mal da igreja, mas tem ojeriza das coisas de Deus. Eu fico imaginando, como é que pode? Como é que pode alguém que sorveu e bebeu de uma água tão pura, tão cristalina, tão saudável, hoje tem se alimentado de veneno e tem achado que isso é natural e normal? A carta de João, irmãos, é uma carta muito atual, pequena, mas muito consistente. É por isso que eu digo sempre, não despreze os pequenos, porque muitas vezes nas coisas pequenas estão as maiores joias, não é assim? Nas coisas pequenas a gente descobre o diamante. E essa carta, irmãos, é um precioso diamante para mim e para você. Por quê, pastor? Porque ela contém algumas recomendações de Deus para a igreja em tempos de heresia, de apostasia e de perseguição. João escreve exatamente para a senhora eleita. Para quê? Para recomendá-la algumas coisas preciosas que eu e você precisamos conhecer e precisamos nos atentar em dias de heresia e em dias de apostasia. Irmãos, é cada coisa que a gente ouve por aí. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é a melhor das igrejas, porque a melhor igreja é a igreja gloriosa que está com Cristo. As igrejas têm problemas porque você está nela e eu também. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, pelo menos é uma igreja que até hoje ela tem zelado pela boa doutrina, não é? A Igreja Presbiteriana tem procurado formar os seus pastores com base num seminário muito sério, com um estudo bíblico muito consistente, para que os seus pastores não desviem nem para a direita nem para a esquerda nas heresias. A igreja presbiteriana é uma igreja de certa feita blindada de certas coisas escandalosas que a gente vê por aí. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e me mostram algumas coisas nas redes sociais. Pastor, olha isso aqui. Eu fico, irmãos, como quem quer morrer. Porque aquilo está tão distante da igreja presbiteriana que eu quase não acredito. Eu quase acredito que é uma montagem, ou que aquilo não é verdade, mas para tristeza minha, irmãos, é verdade. Tantas coisas, irmãos, que não estão na palavra de Deus, que as igrejas estão perpetuando, e tantas heresias estão saindo da boca de pseudo-pastores, de púlpitos de igreja, e as pessoas estão ouvindo e aplaudindo efusivamente uma mentira. Por isso, irmãos, essa carta é tão importante. Por isso, essa carta contém essas recomendações de Deus para a sua igreja, em tempos de heresia e em tempos de abandono da fé. Pastor, quais são essas recomendações? Siga comigo, por favor. A primeira delas, irmãos, João recomenda que em tempos de heresia e de apostasia, a igreja, em primeiro lugar, precisa conhecer a verdade.
Veja comigo o versículo 1 a 3, por favor, novamente. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Se você notar, irmãos, nesses poucos versos existe a palavra verdade sendo proclamada 4 vezes. Ele faz uma saudação para aqueles que conhecem a verdade. Ele faz uma saudação para aqueles que estão na verdade. Ele faz uma saudação para aqueles que ele ama na verdade. O que João está querendo dizer é o seguinte: em tempos de heresia, de ensinos incorretos, e em tempos de apostasia, de abandono da fé, é preciso conhecer a verdade. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite é a seguinte: o que é a verdade? Você sabe quem fez essa pergunta para Jesus? Quem se lembra? Quem se lembra de um personagem bíblico que fez essa pergunta ao próprio Senhor Jesus? Pilatos. Quando Jesus foi colocado diante daquele homem que era o governador, da região ali da Judéia, a mando dos romanos, Pilatos pergunta para Jesus a grande pergunta filosófica da época: o que é a verdade? Porque Jesus havia dito para ele, quase perto da crucificação, quando Jesus foi levado a Pilatos para ser interrogado por Pilatos, Jesus diz: olha, aqueles que ouvem a minha voz e me seguem, eles são da verdade. Pilatos ficou com um enigma e pergunta a Jesus: o que é a verdade? E Jesus então responde novamente a Pilatos: aqueles que ouvem a minha voz e me seguem, esses andam na verdade. O que Jesus na realidade disse para Pilatos de forma velada, que essa verdade é Ele mesmo. Cristo é a verdade, o seu evangelho é a verdade. Jesus mesmo disse isso aos seus discípulos em João 14:6, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veja que Jesus, irmãos, ele mesmo se compara a essa verdade, e a verdade que o apóstolo João diz aqui é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Pastor, como é que a gente se livra das heresias e da apostasia? Conhecendo a verdade. A verdade não é apenas um sistema doutrinário. A verdade não é um conjunto de leis. A verdade não é um sistema teológico. Apesar de eu amar muito o nosso sistema da igreja presbiteriana reformada e calvinista, a verdade não é a teologia calvinista. A verdade, irmãos, é uma pessoa. A verdade é o ensino dessa pessoa. A verdade é a vida dessa pessoa. A verdade é a obra dessa pessoa. A verdade é o evangelho dessa pessoa. A verdade, irmãos, é a figura de Jesus Cristo e o seu bendito evangelho, narrado aonde? Nas escrituras sagradas. Tem pessoas que não conhecem os evangelhos. Tem crentes, irmãos, dando ouvidos a coisas porque não conhecem quem é Jesus, o que Jesus falou e o que está narrado sobre ele nos 4 evangelhos. Por isso, querido, o apóstolo João diz: você quer se ver livre da apostasia e do abandono da fé? Apegue-se a Cristo. Eu acho muito bonito, irmãos, que existe um verso na Bíblia que foi só Mateus que escreveu. E eu acho porquê, eu entendo porquê. Mateus 11:28 não contém Marcos, não contém João, não contém Lucas, não contém nenhum outro evangelho, só no evangelho de Mateus tem a seguinte palavra de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Está vendo?
porque eu sou manso e humilde de coração, e vós achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o problema dos crentes de hoje? Desconhecem a Cristo. Eles não conhecem o Evangelho. Eles não se debruçam sobre essa pessoa gloriosa de Jesus. Veja que Jesus diz assim: não venha para a teologia reformada, venha para a teologia reformada. Ele não diz isso. Jesus não diz, aprendei de Calvino. Ele não diz isso. Não tenho nada contra Calvino, viu, irmãos? A nossa igreja é calvinista. E tem muita gente que está defendendo muito Calvino, mas na sua defesa exacerbada tem negado a Cristo. Cuidado para que a sua teologia não afaste as pessoas de Deus. Mas a grande realidade, irmãos, é que a gente combate as heresias e a apostasia é quando nós nos aproximamos de Cristo. É quando nós conhecemos a verdade. Jesus mesmo disse isso no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, pastor? Do erro, do engano, da ignorância, da mentira. Não há nada melhor você conhecer a verdade para detectar a mentira, não é? Não há nada melhor do que você conhecer uma nota verdadeira de dinheiro para detectar uma falsa, não é? A minha Teresa, minha doce Teresa, antes dela ser arquiteta, a minha Teresa era caixa de banco. Caixa de banco. Eu não conhecia ela como caixa de banco. Eu conhecia a minha Teresa já como arquiteta. Mas ela foi caixa de banco muito tempo, daquele banco que era o banco do Ayrton Senna. Quem se lembra? O Banco Nacional, lembra lá? E a Teresa falava sempre comigo, depois que eu entrei para o seminário, ela dizia assim: Lu, sabe como eles conhecem uma nota falsa no banco? Eles fazem conosco um curso profundo da verdadeira. Eles não estudam a falsa, eles estudam a verdadeira. Por quê? Porque se eu conhecer a nota verdadeira, a cor, a textura, o cheiro, olhar na contraluz e saber dos detalhes daquela nota verdadeira, quando eu bater o olho na falsa e pegar a falsa, na hora eu vou detectar que é falsa. Sabe qual é o problema, irmãos, dos cristãos abraçarem hoje as heresias? Não conhece a verdadeira. Porque se conhecesse a verdadeira, não seriam levados, como diz as Escrituras, por todo o vento de doutrina, e muitas vezes se perdem no mar de ideologias humanas, porque se afastam da simplicidade de Cristo. Amém? Volte para Jesus. É isso que você precisa. Volte-se para Cristo. Conheça o Cristo das Escrituras. Tem gente lendo Cristo a partir do Evangelho de Allan Kardec. Você acha que tem condição de um negócio desse? Pega o livro de Allan Kardec, lê o Evangelho de Allan Kardec e diz que conhece a Cristo. Eu falei: meu filho, vai no livro dele para você conhecer ele. Você não precisa de um livro de um outro que escreveu um monte de bobagens para conhecer o verdadeiro. Você tem acesso ao verdadeiro. Ele está aqui, ó, na sua mão aí. Por isso, irmãos, João começa a sua pequena carta dizendo: olha, a verdade permanece em você e está conosco. É a verdade, irmãos, que nos liberta. Você quer se livrar do erro, da apostasia, da mentira, da escuridão e da ignorância? Conheça Cristo. Conheça os evangelhos. Leia os evangelhos com coração despretensioso. Leia os evangelhos com o coração aberto. Leia os evangelhos para que esse Jesus maravilhoso fale ao seu coração e você seja instruído, moldado pelo Espírito Santo de Deus, e você então conheça a
plenitude dessa pessoa bendita. Amém? Primeira recomendação de João para a sua igreja é que a igreja precisa de novo conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Segunda recomendação está aí nos versículos de número 4 a 6. Em tempos de heresia e de apostasia, a igreja, além de conhecer a verdade, preste atenção nisso, a igreja precisa andar na verdade. Olha o que diz o verso 4 ao verso 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, ou seja, os cristãos daquela igreja, né? Porque os teus filhos é da senhora eleita, então são os cristãos daquela igreja. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se eu escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja o verso 6 de novo, a ênfase de João. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Veja que se a ênfase do versículo 1 a 3 era de conhecer a verdade, a ênfase do verso 4 ao verso 6 é andar na verdade. Por 3 vezes ele usa essa expressão aqui. Só que ele faz um jogo aqui. Ele fala andar na verdade, depois ele fala andar no amor, depois ele fala andar nos mandamentos. Por quê? Porque na realidade, irmãos, andar na verdade tem a ver com obediência. Por isso que ele faz esse jogo de palavras como se fossem sinônimos, porque na realidade, andar na verdade significa guardar os seus mandamentos. Andar na verdade significa obedecer aquilo que a palavra de Cristo nos preceitua. E andar na verdade também tem a ver com amor, e a própria obediência tem a ver com amor. Foi o próprio apóstolo João que escreveu em João 14, 23, se alguém me ama, esse guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Significa que andar na verdade, irmão, significa que a gente precisa não apenas conhecer a verdade. É muito importante a gente conhecer a verdade para poder se blindar contra a nota falsa, mas também é preciso andar na verdade. Obediência é o que o Senhor deseja de mim e de você. Obediência é aquela porta de entrada das bênçãos de Deus. A obediência é que faz de mim e de você sendo o filho amado do Pai. João 14, 23, o texto diz, se alguém me ama e guardar a minha palavra, o Pai o amará. Sabe o que significa isso, querido? Você é um filho amado, enquanto obedece. Cuidado, querido, com essa doutrina espúria, que tem sido pregado por aí por muitos pastores, que inclusive são convidados para pregar até em Maringá, e lotam os auditórios, que dizem que não, você pode fazer o que quiser, o seu Deus te ama de qualquer maneira. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor de Deus não é um amor, irmãos, que encobre o pecado. A Bíblia não diz que Deus nos ama independentemente do que façamos ou não. Pelo contrário, a Bíblia diz que se nós o obedecemos, o amor do Pai estará em nós. Cuidado, irmãos, desse evangelho, com esse evangelho permissivo, que diz que você tudo pode dar vazão a todos os seus desejos e anseios sensuais, que o Pai o ama de qualquer forma. Irmãos, isso não é Bíblia, isso não é evangelho. O apóstolo João diz de forma muito clara que nós andamos na verdade quando nós obedecemos os seus mandamentos. E se obedecemos os seus mandamentos, é um sinal de que nós o amamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que diz João? Esse é o que me ama.
Então não adianta, querido, você levantar as mãos e falar que ama Jesus se a sua vida é torta. Não adianta, querido, você falar que ama Jesus se você não obedece princípios básicos do Evangelho. Não adianta, querido, você se travestir de uma roupagem evangélica e de repente, irmãos, abraçar essas heresias que dizem que você é livre para fazer o que quiser, porque Deus te ama. Veja que andar na verdade é um tema muito recorrente do apóstolo João. Se você der uma olhadinha aí, por exemplo, na terceira carta, que também é uma carta muito pequena, mas maior do que a anterior, ela tem 15 versículos. Veja no versículo de número 3 e 4, parece que ele reedita aquilo que ele escreveu na segunda. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha como é que João repete às vezes o tema. Olha o verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja, irmãos, que conhecer Jesus é maravilhoso, mas você tem que conhecer Jesus para andar com Jesus. E para andar com Jesus e amar Jesus, você precisa conhecer a verdade e obedecê-la. E através da sua obediência, você demonstra que você o ama. É assim, irmãos, que é o amor na Bíblia. Vocês me perdoem. O amor na Bíblia não é só um sentimento. O amor na Bíblia é uma ação, uma atitude comprovada pela prática de vida. Você demonstra que ama quando você anda na verdade, quando você obedece a Cristo, quando você ama o irmão e quando você segue aquilo que Jesus preceitua na sua palavra. Pastor, mas eu não sou perfeito. Nem eu. Nem eu. E ninguém aqui é, e ninguém no mundo é. Perfeito só tem um. É Cristo. Eu erro, eu peco, mas tem uma grande diferença entre pecar e andar no pecado. Tem uma grande diferença entre pecar e viver no pecado. Tem uma grande diferença entre você pecar e se entristecer e continuar pecando e se alegrar. Há uma diferença abismal entre uma coisa e outra. Eu peco. Eu às vezes digo coisas para minha Teresa que eu me arrependo. Eu às vezes faço algum gesto que eu me arrependo. Contradiz a Bíblia. Eu às vezes nutro no meu coração sentimentos de raiva. Eu às vezes até externalizo isso de alguma forma. É raro, viu? Mas acontece. Eu às vezes penso coisas que eu não deveria. Eu às vezes olho aquilo que eu não deveria. Mas aquilo, irmãos, é muito diferente de você viver fazendo essas coisas e se deleitar nelas. Pastor, como é que a gente se blinda de heresias e apostasias? Simples. Não conheça apenas a bela e insondável pessoa de Cristo. Viva com Ele. Torne a sua fé prática de vida. Obedeça a palavra de Deus. Faça da sua fé um modo de vida e não apenas uma visita numa igreja num domingo à noite. Faça da sua vida uma vida com Cristo. Andar na verdade significa você viver o cotidiano da sua vida pautado no Evangelho de Jesus e na pessoa bendita de Jesus. E aí você vai estar como que blindado das heresias e das apostasias. Pastor, como é que eu faço para eu não abandonar a fé quando você não abandona Cristo? Porque se você estiver com Cristo, dificilmente você abandonará a fé. Por quê? Porque Ele vai perseverar em você. E você perseverará nele até o fim. Amém? Mas em terceiro e último lugar, eu termino.
Em tempos de heresia e apostasia, voltando, primeiro, a igreja precisa conhecer a verdade. Versículos 1 a 3. Segundo, em tempos de heresia e apostasia, a igreja precisa andar na verdade. E andar na verdade, vocês agora entenderam o que é. É praticar a fé, é obedecer. A palavra de Deus é aquilo que a palavra preceitua. É viver uma vida de obediência. Não, mas eu quero, mas Deus não quer. Ah, mas eu gosto, mas Deus não gosta. E por causa de Cristo eu vou abrir mão disso. Por causa de Cristo eu vou santificar a minha vida e o meu coração, porque Deus não se agrada disso. E último lugar, versículos 7 ao versículo 11. Em tempos de heresia e de apostasia, a igreja agora precisa permanecer na verdade. É interessante que tem muita gente que começa bem, mas não termina bem. Tem muita gente que começa amando a Cristo. Às vezes a gente vê até algum fruto na vida dela. Às vezes a gente até é enganado com ela porque ela demonstra até uma vida de fé frutífera. Mas é só a gente esperar um pouquinho que ali na frente a gente vai ver que essa pessoa não consegue permanecer na verdade. A pessoa começa aos poucos a abandonar, a se omitir. E de repente, quando a gente assusta, aquela pessoa que estava ali junto está completamente alheia às coisas de Deus, não permanece. Uma igreja, para se livrar da heresia e da apostasia, ela precisa, em terceiro lugar, permanecer na verdade. Olha o que diz o texto. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes, preste atenção, aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Estou quase concluindo. Esses versos são preciosos demais, porque aqui nesses versos João nos traz 4 perigos que podem nos desviar da verdade, que podem fazer com que nós não permaneçamos na verdade. Pastor, que perigos são esses? Está aqui nesses versos tão preciosos. O primeiro perigo é o perigo de olhar ao redor, verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O primeiro perigo, irmãos, é o perigo da distração, da displicência. É o perigo de olhar ao redor. Muitos, diz João, enganadores têm saído pelo mundo afora e a gente tem colocado os olhos neles. Esse é um perigo. É o perigo de olhar demais ao redor, ao invés de olhar aonde nós deveríamos olhar. É o perigo de você ser rendido e ser vendido a esses falsos profetas e pregadores e enganadores que têm saído pelo mundo afora, que têm distorcido a genuína doutrina sobre a pessoa de Cristo. Especificamente na época de João, existia uma doutrina terrível que se chamava docetismo. Que doutrina é essa, pastor? É a doutrina que dizia que Jesus Cristo não veio como corpo humano genuíno, ele era só uma aparência. A palavra doquém no grego significa aparência. Jesus era apenas uma aparência de homem, mas ele não era homem feito de carne. Pastor, por que isso? Por causa da filosofia grega. A filosofia grega da época dizia que o que importa é o espírito, a carne é corrupta.
A carne não presta, por isso você pode se vender aos deleites e prazeres da carne, porque ela não presta. O que presta é o seu espírito, e isso logicamente entrou dentro da igreja, que era uma igreja nascedoura. Isso começou a macular o ensino sobre a pessoa de Cristo, porque a pergunta deles era o seguinte: se Jesus era Deus, e se Deus é santo, como Deus pode ter carne? Entenderam? E João combate essa heresia, dizendo: não, essa heresia é um ensino errado da cultura e da filosofia grega, porque Jesus veio em carne, em figura humana mesmo. Ele não é só aparência de homem, ele veio como um homem perfeito. Mas é claro, irmãos, que essa heresia foi destruída no ano de 451, com respeito à doutrina da pessoa de Cristo. Mas quantas heresias hoje sobre a pessoa de Cristo a gente tem ouvido por aí, e muitas vezes a gente tem dado ouvido, distraídos, displicentes, perigo de olhar ao redor. Eu gosto muito daquele texto de Hebreus, capítulo 12, depois da galeria dos heróis da fé, quando ele fala que a gente tem que desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E no verso 3 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso é bonito, irmão, sabe por quê? Porque se os nossos olhos estão fitos em Cristo, nós não andaremos distraídos. Muito crente distraído por aí, que tem olhado muitas coisas ao redor, e coisas que estão maculando e corrompendo a sua fé. Esse é o primeiro perigo, irmãos. Perigo que nos podem desviar da fé, o perigo de olhar ao redor. Eu preciso olhar para o meu Senhor, eu preciso olhar para Cristo. Ele é o meu modelo, é Ele que eu tenho que seguir, não é a Madonna. É Ele que eu tenho que seguir, não é o artista e o rap que eu sigo. Eu tenho que olhar para o meu autor e o consumador da minha fé, porque é Ele que me deu essa vida abundante, eu preciso permanecer nela. Amém, irmãos? Pastor, qual o segundo perigo? É o perigo de voltar atrás. Olha o verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Veja que João aqui está dizendo o seguinte: tomem cuidado, porque eu me esforcei muito para ensinar a verdade a vocês. Cuidado para vocês não perdê-la. Cuidado para vocês não voltar atrás. Cuidado, querido, para você não correr o risco de jogar tudo fora, aquilo que eu ensinei para vocês, porque vocês estão distraídos olhando ao redor. Esse é o segundo perigo, irmãos, que podem nos desviar da verdade. O perigo de voltar atrás, é o perigo do retrocesso. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos daqueles que caminham para frente. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem gente que está doido para voltar atrás, irmãos. Tem gente que está com um olho na igreja e outro no mundo, doidinho para voltar para lá. Tem gente que está sentindo o cheiro e o brilho das coisas, com saudades talvez de uma vida que Cristo já te tirou há muito tempo. E João aqui, irmãos, diz assim: cuidado, acautelai-vos, toma cautela, para que você não perca tudo aquilo que eu ensinei a vocês tanto tempo. Retrocesso, irmãos, retroceder na fé. Não, nós somos do que avançam. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e caminhando para que as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu olho para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um caminho, eu tenho uma carreira, eu vou perseguir essa carreira, eu não vou voltar atrás. Perigo do retrocesso, irmãos. A gente estava caminhando tão bem, o que te fez retornar? O que te fez abandonar o caminho? O que te fez ter saudades do Egito, de onde Deus te tirou com mão forte?
Segundo perigo, irmãos, é o perigo de voltar atrás, da gente não permanecer na verdade, porque a gente volta atrás. O terceiro perigo é o perigo de você ir além, o verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Pastor, o que é ultrapassar a doutrina? É você ir além. Além do quê? Do que está escrito na Bíblia. É o perigo de ir além, irmãos. Não queira achar chifre na cabeça de cavalo, porque você não vai achar. Calvino tem um negócio bonito quando ele fala o seguinte: as coisas que tem na palavra de Deus são objetos da nossa mais acurada investigação, mas as coisas que não estão, eu não tenho nenhum compromisso com elas. Sabe o que significa isso, irmãos? Ou seja, aquilo que está na palavra de Deus eu preciso sorver e compreender, porque é bênção para a minha vida, mas aquilo que não está, eu não tenho que inventar não, viu? Tem gente que está querendo inventar a roda, e tem gente que está cheia de revelação nova, estão enchendo as igrejas, cheias de coisas assim, quer ver? Deus me falou. Cuidado com isso, querido, está na Bíblia. Irmãos, a igreja presbiteriana é assim mesmo, se você não está gostando dela, mas é assim que ela é. Ultrapassar a verdade é um perigo, irmãos. Ultrapassar a verdade é um perigo de você não permanecer na verdade. Quando a gente ultrapassa a verdade, a gente fala o que Deus não fala, e a gente vive o que Deus não preceituou para a gente viver. É o perigo do acréscimo, é você acrescentar alguma coisa à Bíblia. Pastor, por que as seitas são tão perigosas? Porque toda seita é um acréscimo. Sabia, Dani? Toda seita é um acréscimo. Acréscimo de quê? Acréscimo da Bíblia, de coisas que homens falaram que eles têm numa mesma autoridade que a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, os mórmons são uma seita. Não sou eu que estou dizendo. É um instituto cristão de pesquisa que diz. Por que eles são uma seita? Porque eles têm acréscimo à Bíblia. Qual? O livro dos Mórmons. Está vendo? O Joseph Smith. Ele é o grande profeta do mormonismo. Existe o livro de Joseph Smith. E ele, meu filho, se falou, acabou. Seita. Toda fé que tem algo além da Bíblia é uma seita. Então toma cuidado. Toma cuidado para você não permanecer na verdade, porque você tem acrescido as coisas aquilo que a Bíblia diz. Eu acho que um antídoto bom contra isso, depois você marca esse texto na sua Bíblia, nesse marcador abençoado que você tem aí do celular, é Deuteronômio 29, 29. Quem achou aí? Vamos lá, vamos fazer um exercício? Eu sei que a gente não está na escola dominical, né, Sr. Manel? Mas a gente pode fazer esse exercício, não pode? O que diz Deuteronômio 29, 29? Achou? Achou, Dani? O que está escrito aí? Pronto, está aqui, ó, projetado aqui. Toda vez que você ouvir alguma coisa que vai além, algum acréscimo, tá bom? Por que o Islã é uma seita? Claro, o Islã é uma religião, mas é mais do que uma seita, é uma outra religião, porque eles têm o Corão, tá vendo? Eles acreditam em muitas coisas na Bíblia, mas o livro deles é o Corão. E tem muitos outros aqui, irmãos, que estão aí muito pertinhos de nós, que na realidade também são uma seita. Sabe por quê? Porque eles seguem pessoas como um acréscimo à Bíblia. Tome cuidado com isso, viu? Às vezes, por causa disso aí, ó, de esquecer de Deuteronômio 29, 29, a gente corre o risco de não permanecer na verdade, por causa desse terceiro perigo. E o último perigo, irmãos, é o perigo de ir junto. Tem o perigo de ir além, que é o verso 9, agora no verso 10 é o perigo de ir junto.
Olha o que diz o texto: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É o perigo da condescendência, da cumplicidade. É o perigo, irmãos, de você começar a abraçar esse tipo de coisa, as pessoas que pregam esse tipo de coisa, e ter comunhão com elas. Nossa, pastor, mas que palavra dura. Não é minha, irmãos, é da palavra de Deus. É o apóstolo João que está dizendo que quando esse tipo de pessoa vier ter com você, cuidado para você não andar junto. Cuidado para você não se tornar cúmplice do quê? Do erro, do engano, da mentira, da falsidade. Porque essa pessoa vai levar você para o buraco. Ou não? Portanto, queridos, João escreve uma pequena carta, mas robusta. E como ela é atual, não é? Como essa carta, irmãos, é necessária para os nossos dias, em dias de extrema confusão teológica, confusão na nossa vida devocional, na nossa vida como membros de igreja, seguidores de uma igreja de Jesus, pastoreadas por um pastor. Interessante, irmãos, que João escreve essa bela carta, e essa carta também é para nós. Dr. John Stott, num artigo publicado no livro Religião de Poder, onde o Dr. Michael Horton ele reúne vários grandes teólogos para falar sobre um tema aí perigoso que está por aí. Tem o artigo do Dr. John Stott no meio lá, que ele tem a seguinte frase: a maior luta do cristão não é contra o diabo, pois esse está derrotado pelo sangue do Cordeiro. A maior luta do cristão não é com o mundo, porque Jesus já venceu o mundo por amor de nós. Olha o que ele diz: a maior luta do cristão é manter a sua vida e comunhão e fé viva com Deus. Essa é a maior luta. A nossa maior luta, irmãos, é a gente manter uma fé viva, fiel, operosa, fundamentada na verdade da palavra de Deus, e de repente poder enfrentar com tranquilidade, primeiro, a perseguição. Se você estiver firmado em Cristo e na palavra de Deus, pode vir a perseguição que for, Cristo vai te dar força e poder para você suportá-la. Amém? Se você estiver fundamentado na palavra de Deus, andando na verdade, tomando cuidado desses perigos para você sempre permanecer na verdade, você não vai engolir qualquer coisa. Você vai ter um senso crítico, viu? Um senso crítico correto. Qual é, pastor? É ouvir a coisa e ver se aquilo confere com a palavra de Deus. É ver se aquilo não está indo além, nem aquém. É ver se aquilo não é uma distorção, uma heresia da palavra de Deus. Hoje é tão comum o evangelho misturado com outras coisas. Eu, quando era criança pequena, lá na minha bela e pequena cidade de Ubá, quando chegava de noite, a mamãe fazia sempre com a sobra do almoço, eu não sei se Maringá tem isso, o mexidinho. Você conhece o mexidinho? Conhece? A gente colocava o arroz, o feijão, o tomate, botava o ovo, botava o troço e enfiava no negócio e vai colocando o trem e fazia lá aquele mexidinho, misturava tudo aquilo. Quando você comia o mexidinho, na realidade você não sentia gosto de nada, porque está tudo misturado, você vai encher a barriga. Cuidado, querido, sabe por quê? Porque na verdade o evangelho hoje está assim, ele está misturado com um monte de coisa. E se a gente não tomar cuidado para focar a nossa vida em Cristo e na sua palavra, a vida fica sem gosto, meu filho, sem graça. Você não sente o sabor mais de nada. Sabe por quê? Porque está misturado. Interessante que eu escrevi uma vez, Carol, não sei se está no livro que eu te dei, acho que não, um artigo sobre o self-service, porque hoje está em moda o self-service, mas eu não sei se você sabe, o self-service é coisa da década de 90. Até a década de 90, viu, Damaris, não tinha self-service não.
Você chegava no restaurante e falava assim: eu quero uma refeição. Você lembra disso, Manel? O que é uma refeição? Você não precisa pedir nada. Ele trazia lá os pirequezinhos com chuchu, arroz, feijão, carne, ovo, farofa, batata frita. Era a refeição. Você não precisa pedir nada. Não tinha aquele balcão que você ia com um prato, servindo as coisas, botando os negócios. Isso é da década de 90 para cá, irmãos. Eu achei o máximo. E você também. Hoje em dia o self-service faz parte do nosso sangue, não faz? Então, escrevi um artigo, viu, Carol? Comparando esse mundo e as coisas hoje a um self-service. Self-service, se você é igual a mim, quando você chega no self-service com fome, o que você faz, meu presbítero? Você chega lá, dá uma olhada na comida antes e fala assim: opa, tem aqui um purê, tem aqui um peixe, tem aqui um arroz branco, opa, tem ali uma batata cozida, já sei. Então vou pegar a batata, o purê, vou pegar um arrozinho, vou pegar o peixe. Aí vai ficar uma beleza, não vai? Porque tudo combina, não combina? Um peixinho frito com um arroz, um pirezinho, isso é maravilhoso. Você faz isso no self-service? Duvido se você faz. Duvido. Principalmente se você chegar com fome. Aí eu acho que você nem vai ver as comidas. O primeiro que tiver, você já vai enchendo o prato. Pois bem, eu chego no self-service com a minha Tereza. Minha Tereza é toda organizada, toda bonita. Ela gosta do negócio sentindo o gosto. Aí eu chego no self-service, eu coloco macarrão junto com lasanha, junto com feijoada, põe frango frito. Aí eu tenho um negócio lá que eu gosto também, botei uma vaca atolada. Aí depois eu fui lá na frente, achei batata frita, gosto também, põe. Aí lá na frente eu achei mandioca, falei: oh, meu Deus, eu vou ter que comer mandioca. Aí eu ponho mandioca. E aí, irmãos, faço o meu prato do self-service, principalmente que eu estou com fome. Aí na hora que eu ponho aquele prato do meu self-service, vou começar a comer, irmãos. Agora você imagina a lambança que eu fiz. Aí nós fomos uma vez no self-service, eu estava com muita fome. Aí eu fiz um prato desse, a Tereza separou lá um negócio que ela gostava, ela fez um prato lindo, tudo combinante. Ela colocou uma carne com molho madeira, um purezinho, um arroz e uma saladinha do lado. Na hora que ela chegou com o prato, eu comecei a comer o meu. Eu falei: meu bem, me dá um pouquinho da sua comida. Porque essa comida minha aqui está completamente sem gosto. Eu misturei vaca atolada com feijoada, não funcionou, o negócio não deu liga. Aí eu escrevi um artigo dizendo que a nossa vida, muitas vezes, de fé, ela corre o risco de virar um self-service. Muita coisa, mas perde a beleza, o gosto. Perde aquela essência que eu preciso ter quando eu sorvo as coisas com verdade. Eu sentir o gosto daquilo e me deleitar com aquilo. Sabe por que tem muito crente andando triste e cabisbaixo por aí? Porque não se deleita mais em Cristo. Está comendo iguaria misturada. Temos que voltar, irmãos, à simplicidade de Cristo e do seu Evangelho. Da beleza e da pureza de Jesus. É por isso que no final eu disse: a minha esposa é mais sábia do que eu. Eu quero aprender ainda com ela a separar as coisas, tirar que não presta, para que eu possa de novo voltar a sentir prazer e sabor na vida. Quem sabe você nessa noite. Que carta belíssima, irmãos. Pastor, como é que eu me vejo livre dessas artimanhas lá fora e aqui dentro? Simples. Primeiro, conheça a verdade. Segundo, ande na verdade, meu filho, pelo amor de Deus. Ande nessa verdade, viva com essa verdade e por essa verdade. Obedeça, se submeta a Cristo. Terceiro, não se aparte dela, permaneça nela. Cuidado para você não ir além. Cuidado para você não ficar aquém. Cuidado para você não retroceder. E cuidado para você não se ajuntar com aqueles que não querem nada com Cristo. Cuidado, porque você pode não permanecer na fé. Amém?